na realidade, fazia parte de um jogo combinado com Alexandre de Moraes. É uma coisa para aparência de legalidade. Deixa eu dizer para vocês, eu sei onde estão os esqueletos dos seus armários. Eu sei da reunião de vocês com Jamie Raskin em julho de 2022 para pressionar o governo dos Estados Unidos contra o Bolsonaro. Vocês estão lascados. Transparência Internacional denuncia Toffoli na OEA e cita desmonte regional do combate à corrupção. É isso mesmo. A ONG Transparência Internacional citou o Brasil e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ao denunciar o desmonte do combate à corrupção no Brasil e na América Latina para a Organização dos Estados Americanos, a OEA, na segunda-feira. O gerente de pesquisa e advocacia da organização, Guilherme France, destacou a decisão monocrática do magistrado que anulou todas as provas de acordo de leniência da Odebrecht em fevereiro de 2023 como agravante do cenário. É extremamente preocupante que a decisão monocrática com tamanho impacto internacional não seja analisada pelo conjunto de ministros do Supremo, mesmo 18 meses depois de recursos contra esta decisão terem sido apresentados, avaliou France. Segundo a ONG, o objetivo da audiência, onde foi feita a denúncia, foi alertar a Comissão Internacional de Direitos Humanos, a OEA, sobre os profundos e variados impactos negativos da corrupção sobre os direitos humanos e solicitar ao órgão que atue sobre essa relação de forma sistemática. E advogado aciona a Embaixada dos Estados Unidos e pede sanções contra Moraes por prisão de cidadã norte-americana. É isso mesmo. O advogado Paulo Faria denunciou à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal por ter mandado prender uma cidadã norte-americana. Na petição, Faria requer a aplicação da Lei Magnitsky, norma que permite sanções contra indivíduos que violem direitos humanos e cidadãos dos Estados Unidos. Faria representa a brasileira e cidadã norte-americana Flávia Magalhães Soares, alvo de prisão preventiva no Brasil em razão de um post na rede social X e suposto uso irregular de documentos. A denúncia, formalizada em 4 de março de 2025, sustenta que Flávia teve a liberdade violada sem notificação prévia. Em 2022, ela publicou um conteúdo na plataforma X. Em 2023, sua conta foi bloqueada sem aviso e ela só soube do fato por terceiros. No mesmo ano, entre 5 e 11 de dezembro, entrou e saiu do Brasil regularmente, com passaporte norte-americano registrado pela Polícia Federal. Mesmo sem descumprir decisões judiciais, Flávia teve sua prisão preventiva decretada em 8 de fevereiro de 2024 e seu nome foi incluído no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça. O advogado argumenta que a prisão afronta os princípios jurídicos brasileiros e internacionais. A legislação exige intimação pessoal antes de qualquer punição, o que não ocorreu. As medidas menos severas, como multas coercitivas, deveriam ter sido aplicadas antes da prisão, caso configure abuso de autoridade e violações de garantias constitucionais, disse o advogado. Além do mais, a decisão do STF viola emendas da Constituição dos Estados Unidos. A primeira emenda protege a liberdade de expressão, direito exercido por Flávia ao publicar seu conteúdo nos Estados Unidos. Já a 14ª emenda resguarda a cidadãos norte-americanos contra ações ilegais de governos estrangeiros. A censura e a prisão arbitrária referem diretamente a essas proteções legais. Moraes, assim, fez barba, cabelo e bigode, violando vários artigos não só do Brasil, mas também dos Estados Unidos. E nos últimos dias, vocês talvez tenham visto essa notícia de que o PT pediu à Procuradoria-Geral da República, aquele pessoal que é capacho do Alexandre e finge que está trabalhando, para fazer basicamente duas coisas. Primeiro, caçar o passaporte do deputado Eduardo Bolsonaro. E segundo, já que o meu passaporte já está cassado e cancelado há 2 anos e 3 meses,
Já que o meu passaporte está cancelado há 2 anos e 3 meses, eles resolveram que é uma boa pedir a minha prisão preventiva. Pessoal do PT, deixa eu dizer para vocês, eu sei onde estão os esqueletos dos seus armários. Eu sei da reunião de vocês com Jamie Raskin em julho de 2022 para pressionar o governo dos Estados Unidos contra o Bolsonaro. Talvez eu até lembre de vez em quando de mencionar alguns dos seus nomes aqui nas nossas reuniões. A coisa que mais me chama a atenção é que, assim, os evangélicos são, em um modo geral, muito preocupados com os pecados da carne, com outro que fala palavrão e tal, mas, sem dúvida nenhuma, o pecado que deixa Jesus mais emputecido no Novo Testamento é o pecado da hipocrisia. A hipocrisia é muito irritante. E todos nós cometemos hipocrisia de vez em quando. Mas ela, sem dúvida nenhuma, é escancarada sempre na esquerda. Absolutamente escancarada. Tem várias reuniões que eu posso dizer para vocês da esquerda, eu aprendi muito com vocês. O desespero de vocês da esquerda, que nunca ninguém fez o que a gente começou a fazer aqui agora. Vocês tinham um monopólio da articulação internacional. Aí aparece um cara que foi aluno do Olavo de Carvalho, que estudou a vida inteira esse negócio, que é certificado, pós-graduado em governo americano e que sabe como o governo americano funciona melhor do que todos vocês, que é professor de política americana, que entende e acompanha as ações daqui, o cara resolve começar a organizar as coisas. E aí, junte a isso o prestígio de um cara que é querido por todos, que é respeitado pela família do Trump, que passou anos construindo relações nos Estados Unidos, e vocês estão cagados. É isso que vocês estão. Antes, vocês ridicularizavam as nossas ações, mas agora vocês descobriram que, de fato, vocês estão lascados. Eu diria até que na semana passada foi a primeira semana em que vocês começaram a entender o que estava acontecendo. Foi a primeira semana que a grande mídia começou a noticiar amplamente o que estava acontecendo. Começaram a perceber a gravidade do que vem por aí. Parcialmente, ainda não inteiramente. Mas a gente já tem finalmente a CNN, a Globo, o Metrópolis, o Estadão, a Folha e outras drogas de uso recreativo que estão falando sobre a Lei Magnitsky, que estão falando sobre sanções OFAC e tantas outras, cassação de visto, e tantas. Hoje tem no Globo, de novo, o Malu Gaspar dizendo que o projeto de cassação de visto do Alexandre deve ser aprovado. Tantas outras coisas que vocês só ouviam antes, aonde? No Paulo Figueiredo Show, até poucos meses atrás. E também, no programa da semana passada, eu avisei que esse pessoal está entrando com esse pedido, na realidade, fazia parte de um jogo combinado com Alexandre de Moraes. É uma coisa para aparência de legalidade. E não deu outra. O Alexandre recebeu, o Chaves recebeu dele mesmo o dinheiro dos churros e mandou para a PGR, que é dele também, para que eles opinassem até 5 dias. Pode ser até mais, porque no Brasil a PGR, né, o Ministério Público, não tem que obedecer prazo, o Brasil é uma esculhambação. Mas em seguida, como é que funciona o jogo? O Chaves vende churros pro Chaves, né? E tem a imprensa, que também é deles. Os jornalistas do UOL, da Folha, dizendo que a medida tem cabimento sim. Né? Um deles é esse aqui, o próprio Eduardo Bolsonaro colocou no seu perfil do X. O consórcio já criou a narrativa para me entender. No respeito ao país dele, a soberania do país dele. Então, o que cabe aí? Uma prisão preventiva, Estão esperando o quê? Ficar nessa história de repetir discursos? Vamos às ações pelos caminhos certos. Tem o Procurador-Geral da República que deve tomar posição firme.
de prisão preventiva do Eduardo Bolsonaro. É isso, Mayrovich? Sim, veja. Exatamente em razão do que ele está fazendo. Se apurar tudo isso, dentro das suas ligações, a quem ele está favorecendo? Como ele está atuando? Ele está atuando num pós-fato ou ele já estava nesse esquema? Tudo isso decorre de apuração. E nessa apuração, se houver necessidade, é evidente que cabe uma prisão preventiva. E olha o pano de fundo, que eu digo, é um entreguista, é um sabujo do Trump, vai se queixar ao Trump, como se o Brasil fosse o quê? Fosse um quintal dos Estados Unidos. O que ele está... Galvão. Sentiu. E não foi só ele, foi também o Lênio Streck, que é um militante, esse foi o Walter Mayrovich, e esse também foi o Lênio Streck, um militante famoso no mundo do direito, que é pós-doutor em direito e sócio do Streck Trindade Advogado. Né? Ele é uma espécie de guru da esquerda, que é sempre ouvido pelo UOL. O que ele disse? Pela Folha, né? Não se pode descartar, no caso foi ouvido pelo Valor. É tudo a mesma merda, mas... Não se pode descartar a hipótese de coação. No mínimo deve ser aberta uma investigação criminal, pois são graves os atos do deputado. Eu estou dizendo, esse cara é um dos gurus do judiciário brasileiro. Tá? Qualquer aluno de direito já ouviu falar desse cara, nesse Lênio Streco. Então você tem a mídia e os doutores de sempre, ungidos como defensores da verdade, da democracia, utilizando a posição deles para justificar a abertura de inquéritos e a imposição de medida cautelar. E quem acompanha o programa sabe que eu já expliquei aqui uma tática em inglês que se chama wrap-up smear. Eu uso termos em inglês porque às vezes não tem tradução para português. Essa wrap-up smear, né, difamação envelopada, embrulhada, é uma tática política de difamação onde você fabrica uma alegação falsa contra um oponente, amplifica essa alegação falsa por meio da mídia e depois passa a utilizá-la como se fosse um fato legítimo. Ou seja, né, você dá a volta completa, você tem a difamação falsa, aí você tem a mídia aumentando a difamação e replicando e dando respaldo, aí você tem o judiciário agindo e depois a mídia diz, olha, o judiciário agiu, olha como nós tínhamos razão. E aí isso confirma a falsa difamação original. Tudo é falso, mas é feito através de um ciclo, por isso que você embrulha a difamação. Isso é uma técnica, isso é um modus operandi. Né? Ou seja, o PT mente, a mídia replica, isso passa a se tornar algo legítimo. E o bacana dessa história, essa é a parte que eu gosto, é a progressão. Porque esses caras começaram morrendo de rir. KKKK. Paulo Figueiredo e bolsonaristas têm que dar coletiva de imprensa na rua, colocados para fora do Capitólio. KKKK. Paulo Figueiredo é humilhado em audiência no Congresso. KKKK. Projeto de visto, Paulo Figueiredo faz tic-tac. Isso é para enganar trouxa. Na semana passada, a coisa começou a mudar. A conversa já era. Não, o Alexandre nem liga. O Alexandre nem gosta de ir para os Estados Unidos, ele não vai para os Estados Unidos. Ué, eu não falei nada, vocês estou colocando aqui. E aí saiu do KKK, também não queria mesmo, para esse negócio de, meu Deus, alguém dá jeito de parar esses caras? Mas é isso que vocês não entendem. O que vocês não entendem é que nós não vamos parar, não vamos precipitar e não vamos retroceder, como diria o guru da extrema-direita,
Olavo de Carvalho. Vocês achavam que o Olavo de Carvalho tinha morrido? O Olavo de Carvalho é igual o Ra's al Ghul. Ele não morre. E nós somos a Liga das Sombras agora. Agora, eu quero entender o plano absolutamente genial desses caras. Isso não pode ter acontecido num estado normal. Ninguém pode passar num psicotécnico. Também é uma reunião que tem Boulos, Lindbergh, Farinhas, eu não sei as preferências desse outro cara que eu esqueci o nome, o amigo do João Gabriel, lá de Minas Gerais. Eu não posso acreditar que tenha havido uma reunião normal e eles tenham tido esse plano absolutamente genial. Pelo que eu estou entendendo, para mostrar que a gente está espalhando fake news e que o Brasil é, na verdade, um país democrático que não persegue jornalistas e pratica lawfare contra o Bolsonaro, o plano de vocês é prender a mim, um jornalista premiado que está em todos os programas jornalísticos americanos, e fazer lawfare contra o Eduardo Bolsonaro, que é amado pelos conservadores americanos, filho do Bolsonaro e deputado federal mais votado da história do Brasil? Esse plano parece ter chegado em uma bandeja de prata para vocês. Eu não sou especialista, mas talvez, só talvez haja uma falha nesse plano. É óbvio que esse plano vai nos dar mais força e vai facilitar para que a gente demonstre aqui nos Estados Unidos o que está acontecendo no Brasil. O que vocês acham? Que é mais fácil eu chegar do nada e dizer, eu sou um jornalista perseguido, ou eu sou um jornalista denunciado por participar de um golpe de Estado, reportando o que aconteceu, e inclusive esses caras querem mandar me prender. Ontem mesmo, eu tive no programa, na televisão, do Matt Gaetz, televisão americana. O programa vai lá na sexta-feira, na semana que vem eu peço para a equipe legendar e botar aqui pra gente, falando justamente sobre isso. Então eu quero dizer para vocês, podem mandar me prender à vontade. Sabe qual é a chance de eu ser extraditado? 0. Nem na lista da Interpol vocês conseguem me colocar mais. Então eu vou repetir o que o pessoal do Supremo disse sobre o Rumble. Efeito jurídico 0. Efetivamente 0. Agora, quanto ao passaporte do Eduardo, eu gosto muito do Eduardo, quero o seu bem, quero o bem dele. O Eduardo, acima de tudo, é meu amigo. Mas independente do que a PGR e o Moraes decidirem, porque pode ser que eles caiam em si, vejam a cagada que estão fazendo, eu apostaria que eles vão abrir uma investigação para apurar, etc, etc. Independente disso, o que eu tenho defendido é que o Eduardo Bolsonaro fique nos Estados Unidos, que ele se exile aqui comigo, não comigo como um casal, mas porque espero que a Heloísa e a família venham juntos, mas que nós estejamos ombro a ombro o tempo inteiro dedicados integralmente ao combate ao regime ditatorial brasileiro. Que o Eduardo mande o mesmo dedo do meio que eu mandei para as autoridades brasileiras, porque é aqui que a gente vai ganhar a guerra. É claro que isso exige um esforço. É muito duro para a gente não poder voltar para nossa pátria. Claro que é. Inclusive um esforço financeiro. Mas a gente tem que se sacrificar. A alternativa é o quê? É ficar por lá? Ficar por aí, pelo Brasil? E dizer, não sei o que vai acontecer se amanhã vão tomar meu passaporte. Ele está aqui nos Estados Unidos nesse momento. Descansando o carnaval com a família. Nem tava, não vou nem falar o que ele tá fazendo hoje, porque acho que ele não divulgou, não sei se ele divulgou no Instagram dele, não vou ser o que vou falar.
Ele deveria estar descansando e está tomando esporro da esposa porque não está. Está trabalhando para vocês, para a gente, para o Brasil. Eu acho que nós só devemos, se tivermos que nos exilar, eu tenho muita vontade de voltar ao Brasil. Eu sou criado no Carnaval do Rio. As pessoas não sabem dessa minha faceta, da minha criação e minha origem com a Beija-Flor de Nilópolis. E eu sinto falta do Brasil. Quer dizer, eu andei vendo uns vídeos no Instagram, umas barangas no bloquinho do Rio de Janeiro, que eu falei, meu Deus do céu, ainda bem que eu tô aqui. Mas, em geral, eu tenho saudade do Brasil. Agora, a gente vai voltar e qual o preço disso? Aliás, eu quero ouvir a opinião de vocês. Digam vocês, nós estamos com mais de 25 mil pessoas nos assistindo aqui. Vocês acham que Eduardo Bolsonaro deveria voltar ao Brasil? Respondam no chat. Como o Bruno colocou aí pra gente, eu fiz essa pergunta no X e 70% das pessoas, foram mais de 35 mil votos, 70% das pessoas que participaram da enquete disseram que o Eduardo deveria ficar aqui nos Estados Unidos. Então, aqueles que acham que o Eduardo deve ficar nos Estados Unidos ou não, mandem a sua mensagem para ele. Eu dei minha opinião. Espero que ele me escute e dê a minha opinião. Eu acho que ele deve ficar aqui nos Estados Unidos. Procurem ele, mandem essa mensagem. Acho que vai ser um presente para o Brasil. E eu digo a vocês que eu poderei fazer muito mais com o Eduardo aqui. O Eduardo abre portas que eu jamais conseguiria abrir sozinho. Então eu tenho as minhas limitações. Compensação, eu o complemento em outras coisas. E nós trabalhamos muito bem em equipe. É um sacrifício? Sim, é um sacrifício. Mas a guerra total, que é aquela guerra onde todos os nossos esforços são esforços de guerra, ela exige o nosso sacrifício em nome das gerações futuras. E eu repito o que eu disse na última semana, nem um único passo para trás. Já estou... Ficar sem passaporte? Já estou sem passaporte há 2 anos e 3 meses. 2 anos e 3 meses sem as minhas contas bancárias, todas bloqueadas no Brasil. E sem a pretensão de receber minhas contas bancárias, porque eu acho que o Alexandre não vai me notificar, porque ele tem medo de passar pelo rito internacional que ele precisa passar, e vai suspender o meu processo e vai me deixar sob pena eterna de redes sociais bloqueadas, de passaporte cancelado, de sigilos quebrados, etc, etc. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.